Saldanha dá suas opiniões sobre as peças do carro. Edu gosta das opiniões. Irineu diz que ajudará verdadeiramente se for permitido, quando ali for uma fábrica grande. Edu se agrada de todas as ideias do futuro sogro e afirma que estará sempre ao seu lado para auxiliá-lo. Saldanha afirma que entende bastante de motor por estar há bastante tempo no ramo. Edu diz saber bem da fama dele. Edu questiona se ele conhece Neiva há muito tempo e pede que se sente. Saldanha conta que a conheceu no baile da saudade e que foram se apaixonando aos poucos. Também diz que a ama verdadeiramente, pois é uma mulher muito especial. Edu elogia a atitude dele e questiona se ele conhece Maria do Carmo há mais tempo. Saldanha afirma que apenas a conhecia profissionalmente e que não a via pessoalmente, pois tinha mais ligação com Onofre e Renato. Edu questiona o que se falava de Maria com outros maridos, em relação a comentários se chegaram a trabalhar com ela na empresa. Saldanha conta que eram de ramos diferentes. Edu pede que voltem ao assunto da oficina. Maria conta o episódio do incidente com Guga para Laurinha, como sua mãe orientou. A sucateira pede como favor a Laurinha que ela fale com Edu, pois é testemunha de que não havia clima nenhum entre ela e Guga. A madame afirma que não é natural que uma senhora leve um homem para seus aposentos, mas Maria afirma que apenas agiu com a melhor das intenções e suplica por ajuda. Laurinha diz que falará. Edu continua grilado, mas finge que não está. Guga pede que pare com esse assunto, pois sabe bem que ele está com ciúme, mas que não é necessário, pois não passou de um incidente. Edu conta que seu casamento com Maria do Carmo é uma farsa e diz que nunca se tocaram desde que se casaram. Guga estranha bastante e pede que desabafe. Edu assim faz, e conta o acordo comercial que fez com a sucateira em troca de carro sair do papel. Também diz estar sentindo uma sensação estranha, comparando a esposa a um pacto com o diabo, afirmando ter ódio de se ter vendido para ela. Guga não entende o ciúme dele, já que não tem nada, mas Edu afirma que não virará piada em São Paulo inteira. Gino conta que tem medo de altura e que por isso não salta nem pilota. Ingrid questiona se a mãe dele sabe, mas Gino afirma que talvez sim e questiona como ela sabe do romance misterioso. Ingrid diz que Geraldo lhe contou e Gino diz que esse romance é um segredo e algo que guarda em sua profunda intimidade, junto de sua pessoa amada. Ingrid questiona se também esconde da família dela e Gino responde que se escondem por cuidado. Ingrid afirma que ele a intriga cada vez mais. Gino diz que fala com essa pessoa assuntos menos superficiais. Ingrid questiona se é ela quem o conduz, mas ele responde que depende do sentido. Ela afirma que descobrirá todos os segredos dele e ele afirma que também adentrará a caixinha dela. Dona Mercedes continua fazendo o ritual em Eunice. Eunice começa a gritar o nome de Caio, dizendo que ele será dela. Ela bebe a beberagem e começa a gritar novamente enquanto Dona Mercedes continua orientando o que ela deve fazer. Eunice coloca os preparos na porta da casa de Caio e faz tudo como Mercedes mandou. Ela recita o feitiço enquanto fuma. Adriana se irrita, dizendo que geleia engorda. Caio diz que nunca engordou mesmo comendo o que quis. Adriana afirma que ele não está em forma e aconselha que não passe mais geleia na bolacha. Caio a compara com Eunice novamente. Adriana afirma que mudou e que agora chama por Caio. Ele pede que pare de ser implicante. Ela o chama de grosso e questiona se ouviu o barulho de galinha cacarejando. Caio duvida e mande que ela olhe. Adriana diz que tudo sobra para ela. Adriana abre e conta que tem pavor de macumba. Caio fica surpreso. Mariana diz ser uma pena Renato não estar. Guida conta que ele saiu mais cedo. Mariana agradece por ajudá-la a conquistar Renato. Guida diz que não ajudou em nada, pois quem ajuda sempre se dá mal. Mariana afirma que ela preparou o terreno, mas Guida afirma que nunca gostou de ser cupido, deixando claro que só trabalha em seu proveito. Mariana diz que ela deve estar chateada com seu serviço, mas Guida diz estar ótima. Mariana diz que notou o tom dela, agradece novamente e conta que resta menos de um mês para o casamento, desejando que sejam bastante felizes. Ela faz questão de que a secretária seja sua madrinha e se retira. Guida diz que veio ter uma conversa muito séria e afirma não querer este casamento, pois o ama verdadeiramente. Renato a joga, dizendo que ela deveria ter mais amor próprio. Guida afirma que já perdeu tudo e que, ao se olhar no espelho, não se reconhece. Ele exige que pare com as lamentações e diz que apenas fizeram uma troca de prazer. Ela diz que ele não conhece seu pior lado e afirma que contará tudo para Mariana caso se casem. Também ameaça contar para Maria do Carmo. Ele questiona o porquê dessa histeria. Ela deixa claro que não quer este casamento, pois senão contará tudo. Laurinha conta que está bastante preocupada e pede que conversem no escritório. Laurinha conta que inventou a discussão das empregadas para deixar Maria e Guga flertando à vontade, pois o clima estava descarado.
Edu fica chocado, mas Laurinha afirma que achou a situação horrível, exigindo que ele mude a conduta de sua esposa para que respeite esta família. Também diz que sofreu bastante para falar desse assunto e conta sobre a parte do quarto e que não sabe mais o que dizer. Ela afirma que seu medo era que Maria se entregasse para Guga na própria sala. Laurinha afirma que isto é motivo suficiente para pedir o divórcio e aconselha que se livre dela o mais rápido possível. Laurinha pede que ele não fique desse jeito, afirmando que não podem esperar o melhor de Maria. Edu afirma que não quer ouvir mais nada. Ela pede perdão, dizendo que não era sua intenção, por problemas em sua cabeça. Ele agradece e ela se retira. Edu derruba todas as peças do xadrez no chão. Betinho questiona o porquê de ela estar tão feliz. Laurinha diz ter a impressão de que a paz e a tranquilidade voltarão para esta casa, pois ficarão livres da sucateira. O marido diz achar difícil, mas a madame afirma ser uma questão de muito pouco tempo. Edu entra no quarto, tenta acordar Maria, mas só de vê-la desiste e sai. Ela acorda. Maria conta como Edu reagiu ao vê-la dormindo. Neiva diz que ela está fazendo certo em retribuir na mesma moeda. A filha diz que a mãe está estranha, mas a mãe garante que o tempo é um excelente professor. Maria afirma que a sua filha nunca esquece da traição, mas Neiva deixa claro que nunca esquecerá disso e que está bastante preocupada com tudo o que está acontecendo. A filha afirma que, às vezes, dá um medo de voltar a trabalhar com sucata. A mãe aconselha que não pense no pior. Maria diz que o prestígio delas continua alto e Neiva diz que Deus melhorará tudo. Renato liga para Franklin, dizendo que precisará falar com ele hoje à noite, pessoalmente. Guida ouve tudo e questiona se ele a entregará para Franklin, deixando claro que ele não porá as mãos nela. Renato aconselha que agilize para que não seja despedida, mas ela questiona se falará com Mariana hoje ou se quer que ela mesma fale. Ele afirma que nada mudará entre eles após o casamento e que ficará mais excitante, afirmando que já deixaram bem claro ontem à noite. Ela afirma não querer que ele se case com Mariana, mas ele a enforca, dizendo que não deve lhe causar problemas, pois não quer lhe fazer mal. Ele a solta, repetindo que nada mudará entre eles e pede que confie nele. Paula cumprimenta Jonas e estranha ele ter tanto tempo fora de casa. Ele conta que usa seu tempo para dar escapadas e diz que está interessado num crime sobre a prostituta estrangulada com uma meia. Paula diz que o jornal publicou algo sobre isso e sai para procurar. Adriana começa a limpar a casa por causa da macumba e pede que Caio não atrapalhe. Caio diz que já sumiu tudo, mas Adriana afirma que os espíritos já aceitaram o trabalho. Ela revela que é médium e que fica arrepiada só de pensar. Caio diz ser contra todos os seus princípios. Adriana pede que ele acenda uma vela para seu anjo da guarda, fazendo por ela, alegando que há gente querendo atrapalhar a vida deles, ou seja, Nicinha. Caio afirma que ela nem sabe mais da existência dele. Mercedes pede uma peça de roupa de Adriana para fazer os bonequinhos e garante que, com eles, Adriana sentirá bastante dor, mas cobra dobrado e uma peça de roupa de Caio caso queira dos dois. Eunice diz que fará de tudo para ter Caio de volta. Jonas afirma que não trataram o assunto de uma forma importante, mas Paula afirma que só teria destaque se viesse a se tornar um fato corriqueiro. Ela aconselha que ele abandone isso, pois não dará em nada e continuará sendo perda de tempo. Ela dá como exemplo o caso da banca de jogo e conta o que ouviu sobre Renato, dizendo que ele trabalha com Maria do Carmo. Jonas a convida para lanchar e ela aceita. Laurinha diz que Jonas está bastante abusado e Lena conta que o mordomo a trata pior que um cachorro. Ela questiona se já saiu o problema com sua filha e fala ignorantemente. Laurinha a consola. Alaide diz que sua mãe deve estar atolada de serviço e afirma que Jonas é bastante esquisito. Rafael começa a se insinuar, mas afirma que só tem outro voo para fazer em 1 hora e a levará. Ela afirma que deve haver outro segredo escondido, pois não faz sentido só ter medo de Laurinha. Rafael acha estranho esse segredo. Alaide diz que Lena chora toda noite por causa disso e está morrendo de pena. Também acha melhor deixar a poeira baixar. Rafael questiona se ela não gosta dele, mas Alaide diz ser medo de Laurinha. Laurinha pede que Lena se acalme. Lena pede desculpas por não conseguir se controlar. A madame questiona se ela conhece o rapaz com quem Alaide está namorando, mas a empregada mente dizendo que não. Laurinha pede que dê informações para que fale com a patroa do rapaz e a aconselha a tomar um calmante, pois acha essa situação desprezível. Lena questiona o que fará quando Laurinha descobrir.
Betinho questiona onde estão os empregados desta casa. Laurinha conta que Jonas foi às compras. Alaide sumiu e Lena está histérica por motivos bobos. O marido concorda, dizendo que seu pai dizia o mesmo sobre os pobres. Laurinha conta que Lena está chorando por Alaide estar namorando. Betinho questiona se ela contou quem é o namorado dela. Laurinha diz que já está no limite com Lena. Betinho afirma que isso dará bastante confusão. Guga afirma que Laurinha está mentindo, mas Edu custa acreditar. Guga afirma que, se fosse realmente verdade, ele falaria. Edu diz ser mentira e dá como exemplo os acontecimentos do passado. Guga afirma que isso é diferente, mas Edu afirma que as situações são idênticas e diz que Laurinha não é cega. Guga afirma que ele e Maria não trocaram carinhos e diz que ele passou de todos os limites, deixando claro que deveria tratar Maria melhor na cama. Edu se irrita ainda mais. Armênia conta que pegou dinheiro das madames para guardar para seus filhos. Geraldo afirma que elas irão querer o dinheiro de volta e que não se pode deixar para depois. A mãe afirma que não é boba. O filho diz que ela assinou o recibo e deixa claro que terá de devolver o dinheiro de uma forma ou de outra. Armênia diz que resolverá depois e se despede, pois tem de ir aos advogados, além de lembrar que tem bastante roupa para lavar. Geraldo diz que sua mãe está levando alguma vantagem nisso. Maria manda que sejam enviadas 2 dúzias de rosas para ela mesma, sem cartão com sigilo absoluto. Maria elogia o convite de casamento dele e de Mariana. Renato diz que será uma festa simples, mas a sucateira afirma que isso já basta para estragar a vida da coitada. Ele afirma que sua noiva pensa bastante diferente dela. Maria pede que pergunte a Mariana o que ela gostaria de ganhar. Renato afirma que, se não quiser comparecer, pode ficar à vontade. Maria questiona onde será a lua de mel e insinua que, se forem à Suíça, tenham cuidado com os Alpes. Ele questiona o porquê da Suíça, mas ela afirma que ele ama dinheiro e que pode dar uma passada em Nova York também. Ele questiona se ela acha que ele só pensa em dinheiro, mas ela afirma ter certeza e que não deixará barato caso aconteça algo com Mariana. Ele questiona sobre o que ela está falando, mas ela afirma que, por dinheiro, ele é capaz de tudo. Franklin aconselha que ele não faça nada com a lunática. Renato deixa claro que não está casando com Mariana por amor. Franklin diz que Maria pode deixar a polícia em alerta e que tudo é bastante arriscado, ou seja, necessita de tempo. Renato diz não dispor desse tempo todo. O colega afirma que foi bom Maria tê-los deixado de sobreaviso. Renato afirma que não aguentará ficar casado com Mariana por muito tempo. Mariana fica entusiasmada com todos os presentes e começa a abri-los. Mônica sugere que, ao errar, ela retire uma peça de roupa. Mariana atende a porta. Eunice afirma que, mesmo não sendo convidada, se sentiu na obrigação de vir ao chá de panela. Mariana afirma que ela não conhece ninguém, mas Nicinha diz que irá embora caso ela não a deseje ali. Mariana a apresenta para suas amigas. Eunice cumprimenta todas. Armênia questiona como ele permitiu que sua filha fizesse macumba. Moreira diz que não pode fazer isso. Armênia desaprova essa ideia, dizendo ser católica apostólica armênia. Mariana diz estar morrendo de vergonha. Eunice diz que ela terá de tirar a saia. Mariana agradece os presentes e sugere que tomem um chá. Ela diz ter gostado de tudo e afirma estar sem graça. A amiga afirma que não há homem nenhum ali. Eunice diz que irá lá em cima enquanto elas conversam. Mexendo nas gavetas, ela pega uma cueca de Caio, afirmando que ele voltará para ela. Adriana questiona o porquê de ele estar querendo tanta coisa sobre o Renato. Jonas conta que Paula disse que ela era bastante amiga dele. A bailarina fica feliz ao saber que eles se encontraram, mas Jonas prefere que continue em segredo o protetor dele. Adriana pede que ele convença Paula a deixá-la voltar, mas Jonas diz que não pode fazer nada em relação a isso. Paula atende a porta e conta a Eunice que ela não mora mais ali. Eunice se apresenta como ex-noiva de Caio. Ela diz estar com sede e pede água. Paula conta que a bailarina está na casa dos pais. Nicinha agradece a água. Alaide conta que sua mãe não lhe conta nada sobre o segredo e jurou se matar caso ela insista em continuar com Rafael. Ingrid diz que Lena está bastante exagerada. A empregada afirma que deve haver outra coisa e que sua amiga pode ajudá-la, perguntando a Betinha ou a Laurinha para saber toda a verdade do porquê do pavor por Laurinha. Adriana diz que não jantará ali, pois foi Lena quem a engordou. Jonas repete novamente que não falará com Paula para que ela retorne ao apartamento. Renato fica trombudo. Ele pensa que foi ótimo Maria tê-lo pressionado, pois Mariana é vulnerável e conheceu Jonas, achando que ele era um fantasma. Franklin acha essa situação engraçada. Ele continua contando e Franklin a chama de pirada. Também diz que precisará procurar uma casa isolada para pôr seu plano em prática.
Ele pede que Franklin arrume a casa velha e isolada para se livrar de Mariana e não levar culpa nenhuma. Mariana conta como foi o chá de panela e morre de rir. Caio fica feliz com a felicidade da irmã. Ela mostra o presente que Nicinha lhe deu. Caio sente pena de Nicinha, mas a irmã a aconselha que não fale nada para Adriana. Caio questiona se ela mexeu em suas coisas, pois está tudo revirado em sua casa. Paula questiona o porquê que ela estava fazendo em seu armário. Eunice desconversa, dizendo que não estava mexendo no armário dela. Isabel diz que Maria iria se divertir com as histórias de Betinho. Laurinha afirma que eles não iriam se divertir se a sucateira estivesse ali. O marido afirma que o filho não está gostando da conversa, mas Edu diz que apenas está cansado e que já irá subir também. Laurinha pede que fique, alegando que não é sempre que a família está reunida. Jonas atende a campainha. Isabel conta que Adriana foi batalhar um emprego. Jonas conta que chegaram rosas para Maria do Carmo e que não tem cartão. Edu pega as flores e sobe. Ele questiona onde ela pensa que vai. Ela diz que irá à sucata fazer uma inspeção. Ele reclama por ela estar bastante arrumada e exige respeito. Ela afirma que ele não a respeita e que ele deve respeitá-la, já que teve boa educação, enquanto ela é uma sucateira. Ela questiona pelas flores e ele responde que está cada vez mais ordinária, mas ela exige que não tenha mais discussão e questiona se ele comprou as flores para fazer as pazes. Ele diz que alguém lhe mandou isso, mas ela afirma que ama tudo que é vermelho e sensual. Maria afirma que é sucateira, que é de baixo e que não tem vergonha disso, e que não poderá enganá-lo continuando sendo rejeitada, dizendo ter vários homens querendo cair numa cama com ela. Ele a chama de rameira e ele dá um tapa na cara. Maria diz que ele está muito violento, mas ele afirma que ela não sairá dali hoje. Ela afirma ser uma piada e volta a dizer que ama rosa vermelha. Ele repete que ela não sairá e ela questiona o que ganhará com isso. Ele afirma que podem acontecer bastante coisas desagradáveis se ela sair. Ela afirma que irá arriscar. Ele repete que ela não sairá, mas ela pede que a impeça de sair. Ele a joga e a chama novamente de rameira. Ela diz que sairá pelos fundos para respeitá-lo e se retira. Edu soca a cama. Maria cai aos prantos. Paula afirma que viu muito bem ela mexendo em sua gaveta, mas Eunice mente, dizendo que apareceu uma barata. A jornalista pega uma vassoura e começa a retirar tudo por ter terror de barata. Nicinha pega uma peça de roupa, se despede e se retira, dizendo que Caio será dela. Caio afirma que sumiu uma cueca sua. Mariana questiona quem pegaria. Ele afirma que contou e recontou. A irmã afirma que ninguém mexeu em suas gavetas, mas ele afirma que as amigas dela são todas solteironas. Eles procuram no cesto de roupa, mas ela afirma que realmente sumiu. Betinho diz que a dedicação de Lena é gratidão. Ingrid estranha a quantidade de gratidão e o tio continua explicando. A sobrinha responde que a empregada tem uma adoração pela madame e questiona se ele não sabe de nada mais concreto. Ele a chama de xereta e afirma não poder ajudá-la, pois também não entende. Ela conta sobre a conversa que teve com Ingrid e Ingrid explica tudo para Laurinha. Laurinha conta que Lena trabalha ali há muito tempo e se tornou apenas fé. Ingrid afirma que deve estar pondo caraminholas em sua cabeça. Laurinha se irrita após ela sair. Edu pega as rosas e a arremessa. Ele sente o cheiro de batom de Maria e após começa a cheirar uma peça de roupa dela. Ele derruba o candelabro, risca o espelho e se põe sobre a mesa. Maria conta tudo para sua mãe. Neiva diz que Edu é desequilibrado, mas a filha afirma que ele é mimado. A mãe diz ser testemunha de quanto sua filha trabalhou. Maria afirma que não pode perder o único homem que amou em sua vida. Neiva diz que não condena o que ela faz, mas afirma que pode se complicar se ele se tornar violento. Maria diz que fará tudo para tê-lo para si e comemorará bastante quando conseguir o feito. Neiva diz que a determinação da filha quase a deixa cega. Maria dá graças por ser assim e se despede. Neiva pede que não comecem outra briga e diz que não gostou do tapa. Maria afirma que o amor tem caminhos estranhos, mas Neiva diz serem perigosos e pede que a filha tome cuidado. Edu escuta um carro chegar e se levanta. Maria entra em casa. Edu a vê e ela questiona se ainda não foi dormir. Ele questiona se estava se divertindo na sucata e ela afirma que sim. Ela questiona se ele ficou acordado apenas para perguntar isso. Ele afirma que não ficou acordado por causa dela e diz estar espantado com sua reação e culpa o cansaço. Maria questiona se ele beberá sozinho e ele afirma que desceu para isso. Ela deseja boa noite. Ele questiona se ela foi com um amante para o motel após a sucata.
Ela afirma que detesta motel, pois prefere a mesa do escritório e se retira. Ele exige que ela volte, mas ela tranca a porta do quarto. Ele a chama de ordinária. Ela levanta seu porta-retratos e vê a marca de batom no espelho. Ela afirma que ele a ama, apenas não sabe ainda. Edu continua desolado no chão. Maria continua encantada. Ingrid conta que Laurinha e Betinho afirmam que Lena está ali por gostar deles e por gratidão. Alaide estranha tudo e afirma que a sua mãe não ganhou nada com isso. A amiga afirma que há empregados que são leais e fiéis aos patrões. A empregada diz querer se vingar de Laurinha. Ingrid dá graças por ter apenas uma mãe. Lena questiona o que elas estão fofocando. Ingrid desconversa. A empregada se dói e se retira. Alaide diz que ela pegou algo no ar e afirma que falará com ela para acabar com essa história. Lena conta que Laurinha foi muito boa para ela e que se não fosse por ela, a filha nasceria na rua. Alaide se irrita, dizendo não suportar essa veneração e questiona se a mãe só se importa com a patroa em vez da própria filha. Lena diz que ela não pode casar com Rafael. Alaide questiona o porquê e Lena diz saber seu lugar de empregada doméstica. A filha diz não entender o porquê desse preconceito, mas Lena afirma que já falou tudo o que tinha de dizer e ameaça se matar se ela continuar a loucura com o Rafael. Alaide pede que ela não fale assim. Franklin conversa com o proprietário da casa. Ele conta para Renato que não conseguiu do jeito que ele quer. Renato diz que apenas quer uma casa num bairro isolado, com áreas de castelo, que tem uma escada bem grande e cômodos longos, além de um porão, uma casa de crime policial. O colega afirma que encontrou duas com estilo inglês, mas não eram grandes nem isoladas. Renato diz querer ficar sozinho com Mariana numa casa dessas. Mariana pede que Caio pare com isso, pois não sabe quem roubou. Ele refaz a conta, mas ela afirma que amanhã comprará uma nova para ele. Ele não aceita ser roubado em sua própria casa. Ela odeia esse assunto. Caio conta para Adriana o episódio da cueca e Mariana se retira. Moreira julga a atitude da filha, mas Eunice afirma ser uma batalhadora e terá Caio custe o que custar. O pai insiste que ela vá à igreja pedir perdão por seus pecados, mas ela não dá a mínima. Armênia julga a atitude de Nicinha, mas Moreira continua contando o que sua filha está aprontando. Ela agradece por ter só filhos homens, mas o quitandeiro diz estar ficando maluco. Ademar é apresentado a quitandeiro. Moreira se despede. Armênia diz que depois passará para saber o restante da história. Ademar conta que a audiência foi marcada e que ela ficará frente a frente com as sucateiras diante do juiz. Armênia diz que esperou por esse momento a vida inteira e que vingará Giacomo e suas filhas. Ela se emociona e começa a passar mal. O advogado a ajuda e a leva até a poltrona. Ela pede perdão pela reação e afirma ser bastante forte e que foram muitos anos de espera e que finalmente chegou o momento da retomada. Ela agradece a Deus pela vingança bem-sucedida. O advogado conta que a audiência foi marcada e que Armênia será a vencedora, pois é preciso ser realista. Maria diz estar bastante atordoada com toda a situação do terreno. O advogado continua contando o porquê das chances serem mínimas de ganhar. Maria diz que a maluca mandará implodir o prédio e afirma que ele não pode perder a causa. Aranha afirma que houve uma fraude. Maria questiona o que seu pai tinha na cabeça para fazer uma atrapalhada dessas e afirma que Giacomo teria de estar presente no cartório para a transação ser feita. Aranha conta que a assinatura dele é legítima, mas que alguém se passou por Armênia e questiona o porquê de ela demorar tanto tempo para acionar a justiça. Maria diz que ela achava que iria se casar com o filho dela, mas Aranha afirma que não adiantaria nada falar isso para o juiz. Rafael diz não estar entendendo nada. Alaide diz que sua mãe não quer explicar nada. Ele diz que Laurinha dará um escândalo, mas afirma que Lena está pronta para pegar a culpa, pois defende a madame de tudo que pode. Ela afirma que a dívida de sua mãe não é só gratidão. Rafael afirma que, para eles, tanto faz como tanto fez, e sugere que façam outra coisa. Alaide diz não querer ver sua mãe sofrer e quer entender o que está acontecendo, pois sua mãe diz que se mataria. Ele pede que se acalmem e que depois resolvam o que acontecerá. Armênia conta o que fará após o prédio ser implodido. Os filhos aconselham que não comemore antes da hora, mas a mãe garante que já ganhou. Geraldo aconselha que não caia na boca do lobo. Armênia compara as sucateiras com mula. Todos caçoam. Geraldo questiona o que ela fará com os dólares e com as mulheres. Gino aconselha que resolva a história para que não se dê mal no juiz. Geraldo afirma que elas podem colocá-la na cadeia. Gerson aconselha que faça o certo, mas Armênia diz
que não irá presa, pois só pensa no bem de seus filhos. Jonas conta que Ademar está ao telefone. Laurinha o cumprimenta e fica chocada ao saber que Armênia não pretende vender o prédio e afirma que ela não sabe com quem está lidando. Jonas conta tudo para Isabel. A falsa francesa fica chocada ao saber da madame e afirma que ela não a passará para trás outra vez. O mordomo diz que chegou a hora da trombada da esperta com a sabida. Neiva questiona como será, mas Saldanha pede que se acalme, pois não adiantará nada se estressar. Neiva diz que não quer nem pensar em perder. Irineu afirma que ela precisa distrair a cabeça, mas ela afirma que não é fácil, pois o pensamento só pensa nisso. Ele lembra da valsa e diz que um pouco de música fará bem para ela, pois é calmante e relaxante. Também relembra que se conheceram num baile e questiona o porquê de não agora. Ele também afirma que o futuro a Deus pertence e pede que coloque um disco na vitrola para dançarem. Ela fica surpresa com a ideia e assim o faz. Ela afirma que são apenas eles dois e que não há mais ninguém. Ele questiona se ela precisa de assistência para dançar e atira para o baile. Eles começam a dançar pela sala. Ela se alegra. Eles estão cada vez mais próximos e ele afirma que é muito mais agradável quando ela pensa em coisas felizes. Dona Mercedes continua com seus trabalhos com Eunice. Nissin faz tudo de acordo com o que é mandado. Franklin conta que achou a casa de acordo com o que ele queria. Guida escuta tudo. Renato pede que disfarce. Irineu diz ser ótimo tê-la assim e questiona se ela gosta. Ela diz gostar e ele afirma que há muito tempo espera tê-la em seus braços com os rostos colados. Ele afirma que a ama. Ela diz achar que sente algo diferente por ele e questiona se será amor. Ele questiona se ela sente esquentar por dentro quando está com ele e ela confirma. Ela pede que subam para o quarto dela. Ela questiona para que seria, e ele afirma querer que eles se amem de verdade. Ela afirma ser cedo ainda para o que ele quer. Ele afirma não ser, pois dentro deles já chegou a hora. Ele lhe dá um beijo na testa e eles sobem as escadas. Laurinha questiona como ela leva o terreno a juízo, se quer vendê-lo para ela. Armênia afirma que continuará tendo interesse após o juiz. Laurinha diz que isso tudo é bastante complicado e quer realmente comprar o terreno. E Armênia conta que os dólares continuam no mesmo estado. Laurinha exige uma explicação imediatamente. Isabel afirma que ela a está enganando. As duas madames se veem.